Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e faça de cada um de vocês uma fonte de luz para aqueles que estão em trevas, uma fonte de fé para aqueles que estão nas dúvidas, uma fonte de água viva para aqueles que estão morrendo. O Espírito Santo quer fazer isso em você. A palavra de Deus ensina que o Espírito Santo faz de cada um de nós a morada do Altíssimo, o templo do Altíssimo. Já imaginou Deus fazer morada dentro de você, minha amiga e meu amigo? Imagine, quando a pessoa tem ou é a morada do Altíssimo, quando a pessoa é o templo do Espírito Santo, nos momentos em que estamos vivendo, nessa pandemia desgraçada, as pessoas que têm o Senhor Espírito Santo dentro delas, obviamente, não se apavoram, não se entregam às derrotas, aos fracassos, às doenças, às enfermidades, às dúvidas, aos medos, de forma nenhuma. A pessoa resiste porque ela sabe em quem tem crido. Afinal de contas, ela teve a sua experiência pessoal com Deus através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente fala em conhecimento do Senhor Jesus, não é um conhecimento literário, uma história, mas uma experiência que a pessoa tem que ter com Ele. Como é que a gente pode crer em alguém que a gente não vê, não toca, não sente? Uma pessoa invisível? Como é que a gente pode crer e amar alguém que a gente não conhece? Não é verdade? Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos faz conhecer o Filho dele, Jesus. O Espírito Santo nos revela, nos apresenta o Senhor Jesus, o Filho dele, que nos salva e que traz uma vida nova e que faz novas todas as coisas. Você veja, por exemplo, que Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse as seguintes palavras para eles. Olha só o texto. Ele disse para os discípulos: mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Quer dizer, Jesus mandou os discípulos irem às ovelhas perdidas, para que elas viessem tomar conhecimento do reino dos céus. E quando ele diz assim, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, é óbvio que quando o reino dos céus chega, quer dizer o seguinte, antes tinha o reino do inferno, agora é chegado o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino dos céus, quem quiser ter essa experiência gloriosa de entrar no reino em que eu vivo, é só me aceitar como Senhor e Salvador. Nós falamos isso ontem, quando Jesus disse para Nicodemos, um homem inteligente, um homem escolado, ele disse, não há como a pessoa ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ao texto que ele fala isso. Ele disse, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que a gente pode ver o reino invisível? É a mesma coisa que querer ver a Deus. Não dá. Não tem como. Deus é espírito. Assim também é o reino de Deus, é espiritual. E só quem é espiritual pode, ou tem acesso, ou pode ver o reino de Deus.
Mas para que a pessoa seja espiritual, ela tem que nascer de novo. Ela tem que nascer da água e do Espírito. É o que ele diz lá. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes não podia nem ver, mas agora não pode entrar se não houver um novo nascimento, se não nascer da água e do Espírito Santo. Então, você que nos assiste nesse momento, talvez você não compreenda bem essas palavras, como se diz, essa ilustração, reino de Deus, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. O que quer dizer isso? Olha, eu poderia ter até habilidade para desenhar e ainda assim você não compreenderia. Por quê? Porque essa revelação, a revelação do reino de Deus, ou o reino dos céus, é algo pessoal, individual, é algo sublime e é algo raro, não é para todos. Nem todos têm acesso ao reino de Deus. Não é porque Deus criou o reino dos céus, o reino de Deus, apenas para alguns. Não, ele criou para todos. Mas o problema é que nem todos querem, a maioria não quer. A maioria não está nem aí para as coisas de Deus. As pessoas preferem o samba, as baladas, as prostituições. As pessoas preferem viver sem regras, com a libertinagem, não liberdade, mas libertinagem, que é acima da liberdade. Então, as pessoas gostam mais de viverem de acordo com os seus instintos, suas cobiças, seus desejos malignos. E aí fica difícil para essas pessoas terem acesso ao reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino onde há harmonia, há paz. Mas para que você tenha harmonia, para que você tenha paz, primeiro você tem que cultivar, vivenciar, praticar as regras do reino de Deus. Porque para se viver no reino de Deus, a pessoa tem que considerar o rei Jesus como Senhor na sua vida e obedecer às suas regras, às suas leis, os seus mandamentos, a sua ética. Se não houver isso, não tem reino de Deus. Nós vemos agora, por exemplo, o mundo inteiro está de quarentena, ninguém sai de casa, todo mundo está preso dentro da sua própria casa. Por quê? Porque está assustado com essa peste perniciosa chamada coronavírus. Ora, então os governos impõem restrições para as pessoas saírem ou não de casa. Essa é uma lei. Então, se você sair, se você quiser dar liberdade ao seu corpo, à sua vontade e sair por aí, você pode até ser preso, especialmente se você tem idade maior do que 60 anos, porque é mais viável contrair essa maldição e ser vítima dela. Mas no caso do governo, o governo impôs uma lei, todos os governos no mundo inteiro, para que ninguém saísse de casa. Então, eu sei que muitas pessoas quebram essa lei e muitas delas acabam contraindo a doença e acabam até morrendo. Ora, minha amiga, meu amigo, o governo estabelece uma lei e nós temos que observá-la se queremos ser beneficiados com a imunidade dessa enfermidade. Ora, no reino de Deus, o reino dos céus, não é diferente. Existem leis, existem regras, existe uma conduta, um comportamento que o rei
e o Senhor dos céus e da terra quer de nós, exige de cada um de nós. Então, as pessoas que querem ter essa experiência de conhecer a Deus, querem ter o privilégio de serem cheias do Espírito Santo, de serem o templo do Espírito Santo, elas têm que obedecer à palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo, quer dizer, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Mas somente nasce da água quem se dispõe a morrer para esse mundo e deixar ser sepultado no batismo das águas. E então o Espírito Santo vai fazê-lo ver, enxergar e viver no reino de Deus.